Graça e paz, bem-vindo ao meu canal Raízes Profundas, nesse cenário lindo de sol maravilhoso. O cenário é a minha casa, então seja bem-vindo à minha casa. Hoje eu vou falar sobre Isaías 44. O assunto tem bastante riquezas, profundidade, que vai falar sobre identidade, idolatria e restauração, num contexto todo. Abra sua Bíblia, já faz o seu devocional, já anota, porque a nossa memória, né, ela não grava muitas coisas, então você vai poder anotar. Então vamos falar primeiramente o que Deus fala ao povo de Israel. Capítulo 44 de Isaías diz assim: Mas escute agora, Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a resgatados. Um dirá, pertenço ao Senhor, o outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Aqui está falando sobre, lógico, o povo de Israel que foi escolhido. Mas eu vou trazer para o contexto da nossa vida, porque o Senhor te escolheu. Se você está aqui ouvindo, se tem um chamado, porque na verdade é Ele que nos escolhe, a gente acha que a gente escolhe Ele, mas não é bem assim que funciona. E Ele já está dizendo que Ele escolheu já no ventre. Então Ele diz, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre. Então você já foi escolhido muito antes. Então aqui eu vou falar um pouco nessa primeira parte sobre identidade. Nós somos filhos de Deus. Mas aqui Deus escolhe seus servos, nós somos servos de Deus também. Então ele fala, meu servo que formou, a quem escolhi. Você foi escolhido exatamente para quê? Você já fez essa pergunta? Qual é o propósito que Deus te colocou neste mundo, além de adorá-lo, buscá-lo? Então, ele diz, ele me ajudará. Ele vai te ajudar a cumprir com o propósito aqui nessa terra. Então, primeiro, você é dele, ele te formou. Então, ele diz para a gente não ter medo, para você não ter medo, que ele vai te ajudar. O que significa Jesurum? Uma palavrinha, né? Palavra hebraica, gente, que eu não vou falar porque senão eu não vou passar essa vergonha aqui, né? Então, eu vou já português. Reto, íntegro, meu amado, ele diz. Servo, identidade de Israel. Sua prole, o que significa sua prole? Indica filhos e netos. Deus promete vida e renovação para um povo que se sentia espiritualmente seco e distante. Então já está falando aqui que ele vai fazer o quê? Renovar num povo que está seco e distante da presença de Deus. Então, aqui nessa primeira parte, ele já está falando de renovação espiritual, promessa de derramar o Espírito. Então, a prole, o que significa prole? Futuras gerações não apenas conhecerão a Deus, terão relacionamento, assumindo compromissos com Ele. Então, a nossa geração, nossos filhos, não somente a nós. Então, quer dizer que Deus vai derramar do seu Espírito nos nossos filhos, nos nossos netos, então na próxima geração. Então, essa primeira parte está falando sobre a identidade de Israel, que Deus escolheu Israel, Deus te escolheu. Aí eu vou para a parte, um pouquinho ali, parte 2, sobre a insensatez da idolatria, tá?
que daí vem depois. Por que que ele fala do deserto ali, né? Da terra seca. Ó, Deus promete vida e renovação para um povo que se sentia espiritualmente seco e distante. Minhas galinhas não dá bola, tá? Porque assim, começa a fazer vídeo, é cachorro, é galinha, é papagaio, mas a gente segue assim. A gente segue o fluxo, que nem diz. Então, eu vou lá pro versículo 6. Assim diz o Senhor, o Israel, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Aqui é o próprio Deus falando, né? Porque o povo, vou botar por enquanto o povo de lá de Israel, que fazia os seus ídolos com madeira, colocavam deuses, né, no lugar de Deus. Então aqui o próprio Deus está falando, não tremam, nem tenham medo, não anunciei isto e não predisse muito tempo atrás, vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagem nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus? Vamos lá. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada serve? Todos seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta, trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelo, forja com a força do braço. Ele sente fome, perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha, faz o esboço, com um traçador ele molda toscamente com os formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem e de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe uma cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar um pouco disso. Ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade de madeira ele queima no fogo. Sobre ela, ele prepara sua refeição, essa carne, e come a sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo o fogo. De repente, ele faz um Deus e seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora, ele diz: salva-me tu, ó meu Deus. Ele nada sabe, nada entende. Seus olhos estão tapados. Não consegue ver as suas mentes. Estão fechadas. Não consegue entender. Para pensar, ninguém para. Ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer: metade dela eu usei para combustível, até mesmo assei pão sobre as suas brasas. Assei e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? E ele se alimenta de cinzas, um coração iludido. Olha essa parte aqui, gente, ó. É grande o texto? É grande, precisa ter fôlego, mas me acompanha na sua Bíblia, tá? Eu estou lá agora, indo lá para o versículo 20 de Isaías 44. Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou dizer: esta coisa é minha mão direita. Não é uma mentira? Então, até aí, ele diz: o coração iludido está falando, né, que o homem ele vai lá, tem o artesão, tem o carpinteiro,
que ele molda as coisas com as suas próprias mãos. Só que ele faz daquilo um Deus. Então, eu vou dizer ali, ó, a cegueira espiritual. As pessoas têm os olhos e o coração fechado para a verdade. Elas não entendem, não têm o entendimento necessário para perceber o óbvio. O idólatra é descrito como alguém que segue um coração enganado, incapaz de livrar a própria alma. Em vez de nutrir da verdade, ele se apega a algo ilusório, que não tem substância real. Então, comer cinza significa buscar satisfação ou salvação em algo que só traz frustração. Ai, a tal da frustração. A Bíblia relata muito sobre, né, aquelas imagens que eles levantavam com as próprias mãos, modelavam, tal. Mas o hoje, o que seria o hoje? O que seria o que os homens estão fazendo hoje com as suas próprias mãos e fazendo dele a sua idolatria? É um alerta contra a substituição do Criador por coisas criadas. Então vamos lá. A gente quer colocar no lugar de Deus coisas passageiras. Celular, né? Eu tô trabalhando com ele nesse momento, certo? Mas ontem, eu acho que eu já falei no vídeo, que ontem, faz 2 dias, que eu deito lá na minha cama, eu fico rolando feed. Eu fico ali rolando feed antes de dormir, em vez de ir lá pegar, orar, ler uma Bíblia. Sou perfeita? Não. Tenho que dar exemplo? Tenho. Mas ontem eu peguei e fui fazer isso aí. Só que daí eu tava anotando, foi por isso que me veio essa palavra hoje. Porque antes de eu dirigir a vocês, é dirigido a mim, né? Porque a gente tem que pregar pra gente mesmo. Então aquilo começou, meu coração a acelerar, uma falta de ar. Eu assim, cara, tá me dando ansiedade. Ai, por que tá me dando ansiedade? Do quê? Tem gente, tá, que faz comparação no próprio Instagram, que fica ali vendo que a vida da outra pessoa é melhor, eu poderia ter aquilo melhor ela tem uma coisa melhor que eu poderia ser assim, e não sou, eu poderia ter feito uma faculdade, não fiz, aquela tal da comparação, né? Aí vem a tal da frustração. Eu gosto mais de ficar vendo coisas que me fazem rir, vamos supor. Só que antes de dormir, querendo ou não, isso vira uma dopamina. Isso é uma coisa que tá te dando energia, entendeu? Então eu vi que aquilo tá me fazendo mal. Só que eu parei? Não parei. Pra você ver. Então, essa palavra me veio hoje porque o celular, ele é uma ferramenta para trabalho, uma ferramenta para estudo. E a gente vê que tá fazendo mal pra gente e a gente usa. Virou um ídolo, entendeu? Então, assim, ó. Então, tudo aquilo que, a cinza significa o quê? Por que muita... Porque hoje nós estamos nesse tempo de seca espiritual. Eu quero só sentir. A gente acha que a gente tem uma mentalidade de querer só sentir Deus. Deus não é sentir, é crer, é viver uma vida separada para Ele. Mas a gente quer chegar na igreja assim, ó, transbordando. Mas aí durante a semana não se apegou em Deus, não tirou um tempo com Ele. E aí quer transbordar, quer sentir. E só que na verdade só tá em cinzas, entendeu? Então é assim, ó, é um alerta contra a substituição do Criador por coisas que só trazem frustração. Então, mais adiante, tá? Eu parei no versículo 20. Vamos lá. É longo? É. Então vamos lá, ó. O Senhor primeiro, ele fez, né? Ele chama nossa atenção, mas ele é um pai que ama os seus filhos. Nós somos seus servos. Ele primeiro fala da nossa identidade. Depois ele vai falar sobre a insensatez dos seus servos, né? O porquê que estamos vivendo uma vida espiritual seca e nas cinzas, beleza? O porquê. Por que eu tô tão fria? Por que eu tô tão cansada? Por que eu tô tão ansiosa? Por quê? Porque tem algum porquê. Aí você vai ter que descobrir. Então lá, vamos para o 3. Ó,
Primeiro eu vou falar antes de começar no versículo 21, eu vou dizer assim, ó, analogia do smartphone, tá? Foi um exemplo aqui que eu peguei. O ser humano minera um material da terra, o uso do plástico e vidro para construir um celular, certo? Então usa matéria-prima, como lá na passagem estava falando que eu esqueci agora, usa madeira, né? O carpinteiro, o artesão, tá. E aqui diz, o ser humano usa minério, o material da terra, uso do plástico, vidro para construir um celular. Com uma parte da tecnologia, ele trabalha, estuda como outro. E ele se torna escravo do aparelho. Aí é onde que está o problema. Muitas das vezes, ele se torna escravo do quê? Do lazer. Ah, tem pessoas que só querem assistir Netflix, só quer assistir série. Pode ser do seu trabalho, que só quer saber de ganhar dinheiro, entendeu? Do seu próprio trabalho. Então, ali, ó, como a parte da tecnologia, ele trabalha e estuda, e outro ele se torna escravo do aparelho, permitindo que as redes sociais e as validações digitais governem suas emoções. Seu tempo é sua identidade, é verdade. Aí onde, aqui ó, governa suas emoções. Onde estava querendo me dar ansiedade, por quê? Porque eu estava já dormindo, já estava indo para dormir, eu comecei a ver vídeos. E só que começou a me aparecer uns vídeos assim, ó, de filho sendo sequestrado, olha só, de sequestro no aeroporto, de só coisa ruim. Esse, meu Deus, eu não vou mais pegar avião, não vou para fora do Brasil, eu quero viajar, mas só tá me parecendo essas coisas aqui, né? Aí, daí eu comecei a sentir um sentimento. Tava começando a me bater um medo interior, uma coisa ruim. Eu falei, opa, vou parar por aqui, já deu por hoje. Então, assim, a gente tem que pedir discernimento pro Espírito Santo, né? Por mais que a gente não queira parar ali na hora, mas isso está nos prejudicando. Então, vamos lá. Isso, querendo ou não, vai governar as suas emoções. Por isso que você anda estressada, frustrada, de ficar olhando a vida dos outros, se comparando, e é isso. Hoje, a idolatria é do celular, tá? Eu vou botar aí, cara, uns 80%, tá bom? O que era de imagem antigamente, né? O que era de imagem antigamente, hoje é o tal do celular. E o foco? Areia não mata a fome, certo? E a cinza não nutrem o corpo. Da mesma forma, busca felicidade e satisfação temporária em coisas. Não nutre a alma, vamos dizer, né? Claro, tem vídeos, tem momentos ali que vai aparecer coisas de Deus, palavra de Deus. Às vezes a pessoa tá ali numa aflita na alma e Deus vai mandar os vídeos. Por isso que ele nos levanta para levar a palavra dele, certo? Mas aí quando a gente já começa a passar do limite, já começar a distrair e já começa para outras coisas, entendeu? Você não vai estar alimentando a sua alma, você vai estar alimentando as suas emoçõezinhas, a sua carne. Então, não nutrir a alma, ela está completamente vazia. Então, ali, quando ele fala, né, que existe algum Deus além de mim? Não. Deus é quem carrega o seu povo, limpa os seus pecados e sustenta o universo. Então, Deus, nessa segunda parte ali, ele está mostrando quem é ele, né? Ele diz assim, ó, lembre-se disso. Depois que ele falou ali sobre a idolatria, ele vai lá no versículo 21 e vai dizer assim, ó, lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo, ó Israel. Eu não esquecerei como se fossem uma nuvem. Varre para longe as suas ofensas, como se fosse a neblina da manhã os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isso. Gritem bem alto, ó profundezas da terra. Irrompam em canções, vocês montes, vocês florestas, todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra a sua glória. Então tá, eu falei sobre a sua identidade. Você, por favor, volte esse vídeo se você não entendeu. Se não pegou alguma coisa, você vai lá, anote.
reflita, porque eu falei sobre a primeira parte, identidade, tá? Então falou que Deus escolheu, né? Depois ele vai falar sobre a nossa idolatria. Eu vou dizer a nossa idolatria, né? Por favor, porque eu me incluo nessa. Então, ali ele vai falar, está falando daquele contexto e está trazendo para nós hoje. Aí, graças a Deus, ele vai falar que vai haver restauração. Glória a Deus, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, mesmo sabendo que a gente é pó, só pela misericórdia dele. Aí ele vai dizer, no versículo 24, ele diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que eu sozinho estendi os céus e espalhei a terra por mim mesmo, que trabalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, e que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros. Que diz acerca de Jerusalém. Aqui, tá? Nesse contexto, vou voltar um pouquinho lá atrás. Isso aqui está falando de Jerusalém, quando eles estavam exilados lá na Babilônia. Aí vai ter uma promessa de restauração, vai entrar o rei Ciro, vai ser usado por Deus para libertar Israel do cativeiro. Você já conhece? Sabe a novela que eu te indico? Rico e Lázaro. Vai lá, se tem Netflix, Rico e Lázaro. Tem novelas, parte de novela tem, mas ali você aprende bastante coisa. Vai acompanhando na Bíblia que aprende bastante coisa. Então diz assim, ó. Diz assim acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão construídas, e das suas ruínas, você está em ruínas? Das suas ruínas, não é para você, elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Que diz as profundezas aquáticas: sequem-se, eu secarei seus regatos. Que diz acerca de Ciro. Olha o que ele fala acerca de Ciro. Ele é meu pastor. Ó, na minha Bíblia está dizendo, ele é meu pastor. Ele realizará tudo o que me agrada. Ou também algumas Bíblias vai dizer que ele é servo, tá? Meu servo Ciro. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída e do templo sejam lançados os seus alicerces. Então, o que vai acontecer? Deus levanta Ciro para livrar Israel da Babilônia. Então, Deus avisa que nenhum obstáculo natural ou fortaleza humana pode impedir o seu agir. Deus chama um rei pagão, olha só. Então, Deus ele usa quem ele quiser para falar com você, para fazer a vontade de Deus, para cumprir a vontade e o seu propósito. Não o seu, o propósito dele. Deus chama um rei pagão, que nem o conhecia, de meu pastor. Deus usa quem ele quiser para cumprir o seu propósito. Então, vamos lembrar aqui. Deus lembra da nossa identidade. Somos filhos, somos servos de Deus. Ele diz que não nos esqueceu. Ele diz para o povo voltar para ele, nós voltar para ele. O que seria o voltar para ele? Para sua presença? É deixar as coisas, sabe? Redes sociais, aquilo que rouba nosso tempo, as nossas emoções. A gente acha que é só estar na igreja ou... Não, é separar o nosso... ter uma vida de intimidade com o Senhor. Então ele diz, volte para mim. Porque o povo de Israel... o povo de Israel é nós, entendeu? Entendeu? É aquele povo lá que idolatrava e daqui a pouco tu tava lá clamando por Deus. É aquele negócio, uma hora tu tá em pé, uma hora tu cai. É uma coisa assim, ó. A vida do crente é assim, ó. Mas em nome de Jesus, por isso que o Senhor me levantou para fazer esse canal, Raízes Profundas.
que eu tenho que fazer o vídeo porque Raízes Profundas, porque eu falei, ai meu Deus, Raízes Profundas, Senhor, da onde esse nome, né? Ele diz, te resgatei, te resgatou, me resgatou, nos resgatou. E ele diz, cantem, se alegrem. Este é um vídeo para você voltar a assistir de novo. Por favor, né? Compartilha, comente, né? Para que mais vidas, pessoas seja alcançada, para que o Instagram entenda que é um vídeo que é relevante para as pessoas, entendeu? Você vai fazer parte me abençoando dessa forma. Então, essa é a mensagem de Isaías 44. Graça e paz.